Um tubo de comprimento L que está em contato térmico com o meio externo contém N mols de um certo gás ideal. Ambas as extremidades do tubo possuem membranas impermeáveis e flexíveis, de forma que elas podem oscilar devido à ação de uma fonte externa que induz a propagação de ondas sonoras de frequência F dentro do tubo. Num certo instante T1, o gás está a uma temperatura T1 e forma-se dentro do tubo uma onda estacionária de número harmônico N1. À medida que o gás troca calor com o meio externo, essa onda estacionária se desfaz. Porém, em um certo instante T2, uma outra onda estacionária de número harmônico N2 é observada. O gráfico PV do gás entre os instantes T1 e T2 está apresentado na figura abaixo, em que P1 e P2 são as pressões do gás nos instantes T1 e T2 respectivamente. Cenário alternativo que corresponde à razão N2 sobre N1. Com base no gráfico, nós temos aqui o estado T1, o estado 1, em que em determinado instante de tempo T1 a temperatura é T1 e o número harmônico N1. No estado 2, com a pressão 2, instante de tempo 2, a temperatura já é T2, a temperatura é diferente e o harmônico também é diferente. Estamos falando de uma onda se propagando dentro de um tubo fechado, com determinada frequência. Eu também vou colocar as frequências aqui, F1 e F2. E à medida que o calor está sendo trocado com o ambiente, a temperatura do gás contido nesse tubo ela também vai mudando, assim também mudando a maneira como a onda ela se propaga dentro do tubo. Então, a velocidade de propagação da onda, que é o dado mostrado na questão, é dado por V quadrado, gama, que é o expoente de Poisson, RT sobre M. Vamos colocar aqui V, colocar já na forma de raiz, gama RT sobre M. Nós sabemos que em um tubo fechado a frequência de propagação da onda é dado pelo N, que é o número de harmônico, vezes a velocidade de onda, sobre 4L. Se o tubo fosse aberto seria 2L. No entanto, a questão fala que onde é que está? Elas podem oscilar devido à ação de uma fonte externa. Significa o quê? Uma fonte externa ela está provocando essas ondas. Se essa fonte externa está provocando essas ondas, então a frequência aqui no estado 1 e no estado 2 elas são iguais. Então temos o seguinte: a frequência F1 é igual à frequência F2. Independentemente da troca de calor, as frequências são iguais porque é uma fonte externa que está controlando a frequência das ondas. Mas quem é F1? É o harmônico N1 vezes a velocidade V1 dividido por 4L igual a N2 V2 dividido por 4L. Certo? Ele fala que o volume do sistema ele não muda, a única coisa dada aqui no gráfico, a única coisa que vai mudar será só as temperaturas dos números harmônicos, consequentemente a velocidade. Então eu posso me livrar aqui desses 4L's, então eu fico com N1 que multiplica a raiz de gama RT1 sobre o número de mols. Aliás, número de mols não, massa molar. O número de mols é o N. Igual a N2 que multiplica a raiz de gama RT2 sobre M. Ele quer a razão N2 sobre N1, então vamos isolar aqui N2 sobre N1, N2 sobre N1, que é igual a gama R T1 sobre M dividido por raiz quadrada de gama RT2 sobre M.
Olha, isso aqui é divisão de frações, eu vou já colocar todo mundo dentro da mesma raiz, então fica. Repete a primeira, gama R T1 sobre M, e multiplica pelo inverso da segunda, M gama R T2. Essa raiz aqui, tira essa pontinha. Então, divido os M, divido os gama vezes R, eu fico só com N2 sobre N1 é igual a raiz quadrada de T1 sobre T2. Beleza. Só que nas alternativas aparecem valores numéricos aqui. Então quem é a razão T1 sobre T2? Vamos olhar aqui para o gráfico e ver que tem uma transformação termodinâmica acontecendo aqui. Como a transformação ela ocorre a volume constante, então temos uma transformação isovolumétrica. Ou seja, na transformação isovolumétrica nós temos P1 que multiplica V1 sobre T1, que é igual a P2 V2 sobre T2. Se a transformação é isovolumétrica, o volume inicial é igual ao volume final. Então nos livramos aqui dos volumes. Então P1 sobre P2 é igual a V1, aliás, é igual a T1 sobre T2. Então T1 sobre T2 é igual a P1 dividido por P2, mas P2 é 9P1 sobre 121. 9P1 sobre 121. Divide aqui os P1s. Aqui nós temos uma divisão de frações, então fica 121 sobre 9. Agora substituímos esse valor, a razão de T1 sobre T2, por 121 sobre 9. Então ficamos com N1 sobre N2, aliás, N2 sobre N1 é igual a raiz de 121 sobre 9, a raiz quadrada de 121 sobre 9. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 9 dá 3. Portanto, N2 sobre N1 é igual a 11 terços. Então esse é o nosso gabarito. Então a alternativa aqui, letra B.